Você já percebeu como a vida pode parecer longa, mas diante da eternidade é apenas um instante. Billy Graham dizia que o maior engano do homem moderno é acreditar que pode viver sem Deus e ainda assim encontrar sentido. Corremos atrás de conquistas, colecionamos vitórias passageiras, buscamos reconhecimento, mas quando a noite cai, ainda há um vazio que nada consegue preencher. Ele lembrava que o coração humano foi feito para Deus, e tudo o que tentamos usar para substituí-lo acaba se tornando peso. O pecado promete liberdade, mas traz correntes, promete prazer, mas entrega cansaço, promete paz, mas gera tormento. Billy Graham insistia: a necessidade mais profunda da alma não é riqueza, nem sucesso, nem status, é reconciliação com o Criador. E aqui está a boa notícia: essa reconciliação é possível. O Evangelho não é uma teoria distante, mas uma mensagem viva. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. O Filho de Deus assumiu a cruz, carregou nossa culpa, derramou seu sangue e abriu um caminho de volta ao Pai. Essa não é apenas uma história bonita, é a verdade que transforma destinos. Billy Graham também falava da urgência da decisão. A cruz não pode ser ignorada, porque ela exige resposta. Diante dela, não há neutralidade. Ou você recebe a salvação que ela oferece, ou permanece distante da vida eterna. Ele dizia que adiar o arrependimento é a escolha mais perigosa que um homem pode fazer, porque o amanhã não nos pertence. Ele lembrava ainda que Cristo não veio apenas para mudar sua eternidade, mas para mudar seu presente. A vida com Ele não é uma espera cansativa pelo céu, mas uma transformação diária aqui e agora. Cristo dá paz em meio à dor, esperança em meio ao desespero, direção em meio ao caos. Quem se rende a Ele nunca mais caminha sozinho. E talvez essa seja a pergunta que ecoa hoje. Onde você tem colocado sua confiança? Em sua própria força? Em seus bens? Em seus relacionamentos? Billy Graham diria que tudo isso um dia passará. O único fundamento inabalável é Cristo. Fora dele, tudo é areia movediça. Nele, tudo encontra sentido. Então, diante desta palavra, o convite permanece. Abra o coração, renda-se a Cristo, entregue sua vida sem reservas. Não existe caminho alternativo para a salvação. Não existe atalho para a eternidade. Só existe uma porta, um caminho, uma verdade, uma vida: Jesus Cristo. Billy Graham dizia que o maior dilema do coração humano não é a falta de conhecimento, mas a falta de rendição. Vivemos em um tempo em que a informação se multiplica em segundos, mas a transformação continua escassa. As pessoas sabem sobre Deus, mas não o conhecem. Repetem palavras do Evangelho, mas não experimentaram o poder que ele carrega. Ele nos lembrava que a distância mais longa do mundo é a de 18 polegadas, da mente ao coração. Muitos compreendem intelectualmente quem é Jesus, mas poucos o recebem como Senhor de toda a vida. Ele insistia que Cristo não é uma opção entre muitas, mas a única esperança da humanidade. Não há outro nome, não há outro mediador, não há outro caminho. E ainda assim, quantos preferem viver como se pudessem construir sua própria ponte para a eternidade? Tentam se justificar com boas ações, com moralidade aparente, com generosidade. Mas Billy Graham dizia com firmeza: nenhuma boa obra pode apagar o pecado. Somente o sangue de Jesus é capaz de reconciliar o homem com Deus. E aqui está o drama. O pecado não apenas nos afasta de Deus, mas nos separa de nós mesmos. Ele quebra a identidade, distorce o propósito, corrompe os relacionamentos. O mundo está cheio de homens e mulheres que parecem fortes por fora, mas carregam corações despedaçados por dentro. E a raiz desse vazio é sempre a mesma: a ausência de Cristo.
Ele é a paz que o mundo não pode dar, a alegria que não depende de circunstâncias, o descanso que não pode ser comprado. Billy Graham lembrava que o Evangelho é simples, mas nunca barato. É simples porque a salvação é recebida pela fé, é um presente gratuito, mas não é barato porque custou o sangue do Filho de Deus. Por isso, ninguém pode tratar a cruz com indiferença. Ela é o centro da história, o lugar onde a justiça e o amor de Deus se encontraram. Ele dizia: o Calvário mostra o quanto Deus odeia o pecado e o quanto ama o pecador. E esse amor exige resposta. Não basta admirar Jesus, não basta respeitá-lo como grande mestre. É preciso reconhecê-lo como Salvador e Senhor. É preciso se curvar diante da cruz, reconhecer a necessidade de perdão e entregar a vida por inteiro. Billy Graham pregava para multidões, mas sempre dizia que a salvação é pessoal. Não importa quantos estão ao seu redor, no dia final, a decisão será só sua. Ele também alertava contra a ilusão da neutralidade. Muitos pensam que podem adiar indefinidamente sua escolha, mas esse adiamento já é uma escolha. Rejeitar o convite de Cristo hoje é escolher viver longe dele. E cada vez que o coração resiste ao chamado, ele se endurece mais um pouco. Por isso, Billy Graham clamava: hoje é o dia da salvação, agora é o tempo aceitável. E talvez seja isso que você precisa ouvir agora. Quantos vivem como se tivessem todo o tempo do mundo, mas não percebem que o tempo é breve? A vida é um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Você pode perder muitas coisas e ainda se recuperar, mas se perder sua alma, não há retorno. Cristo perguntou: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Billy Graham lembrava que a alma humana vale mais do que todos os tesouros da terra. Nenhuma fortuna, nenhum império, nenhum triunfo humano se compara ao valor de uma única vida diante de Deus. E ainda assim, muitos vendem sua eternidade em troca de prazeres momentâneos. Mas tudo o que o mundo oferece passa e só Cristo permanece. Ele também falava da urgência da cruz para todas as nações. O Evangelho não é privilégio de um povo, mas boas novas para todos. Diante da cruz, não há distinção de cor, cultura ou posição social. Todos são pecadores, todos precisam de salvação, todos são convidados. Billy Graham cria que cada coração que se rende a Cristo se torna testemunho vivo da graça de Deus, capaz de impactar famílias, cidades e até nações inteiras. E aqui está a pergunta que ecoa: qual é a sua resposta? Você já se rendeu totalmente a Cristo ou ainda vive dividido? Você já experimentou a paz do perdão ou ainda carrega a culpa escondida? Você já tem certeza da vida eterna ou ainda vive com medo da morte? Billy Graham diria que a maior tragédia não é morrer, mas morrer sem Cristo. Porque sem ele, a morte é a entrada para a escuridão eterna. Com ele, a morte é apenas porta para a vida plena. Ele também falava da beleza da vida cristã como jornada de esperança. Ser crente não é viver sem dificuldades, mas é viver com a certeza de que nunca se está sozinho. Cristo prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Isso significa que nas tempestades mais fortes, Ele está presente. Nos vales mais sombrios, Ele guia. Nos desertos mais áridos, Ele sustenta. A vida com Cristo não é isenta de dor, mas é cheia de sentido. E no final de sua mensagem, Billy Graham sempre trazia o convite: venha como está. Não espere ser melhor para se aproximar de Deus. Não espere resolver sua vida antes de buscar a salvação. Cristo não chama os justos, mas os pecadores. Ele não exige perfeição, Ele oferece perdão. Ele não espera que você traga nada em troca, porque já pagou tudo na cruz. Então hoje, diante desta palavra, o clamor ainda é o mesmo. Entregue-se a Cristo. Não adie. Não resista.
Não endureça o coração. A eternidade está diante de você e a escolha é agora. A cruz continua de pé, os braços de Jesus continuam abertos e a graça ainda é oferecida. Renda-se e descubra que só nele há vida abundante e eterna.